Eu pretendo não me estender, não me demorar muito. Soube que hoje aqui é a última Santa Ceia do ano de 2021. Amanhã de manhã em Arujá será a última também nossa. Eu quero abrir a Bíblia Sagrada com vocês, a Palavra de Deus, para compartilhar com os irmãos, brevemente, uma palavra da parte do Senhor. No livro de Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Meus queridos e amados irmãos e amigos, o primeiro versículo deste relato do capítulo 4, segundo o doutor Lucas, começa como deveria começar o dia de cada um de nós, como deveriam começar todos os nossos projetos, os projetos das pessoas que se reconhecem como sendo de Jesus, como sendo de Deus. Como começa este relato? Jesus, cheio do Espírito Santo. Ele não começa este novo projeto, esta nova etapa da sua vida, sem estar cheio do Espírito Santo, sem ter o cuidado de estar cheio do Espírito Santo. Neste momento que estou
compartilhando com os irmãos esta palavra da parte de Deus. Peço a Deus que ajude a mim e aos irmãos, que nós que estamos findando uma etapa que se chama 2021 e vamos começar uma nova etapa chamada 2022, que nós não cometamos o desatino de começarmos este novo capítulo da nossa vida sem estarmos devidamente possuídos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Ele vai passar por alguns momentos difíceis agora. Essa história termina muito bem, mas ele, Jesus, Deus encarnado, tabernáculo de Deus com os homens, não começa essa nova etapa sem estar cheio do Espírito Santo. Diferente de Caim, que sai da presença de Deus e começa uma cidade sem a presença de Deus, uma família sem a presença de Deus, uma vida sem a presença de Deus, um projeto sem a presença de Deus, e a sua vida se transforma num ícone de tudo aquilo que nós não desejamos. Jesus vai começar um novo capítulo da sua vida, e ele procura estar cheio do Espírito Santo. No capítulo anterior, de número 3, o evangelista Lucas registra o momento em que Jesus passa pelas águas do batismo. É muito importante nós olharmos com atenção o capítulo 3. O que acontece nesse capítulo 3? O Senhor Jesus vai a um culto, e ele muda a história do culto. Não existe um culto em que Jesus esteja presente que ele não faça a mesma coisa, se Jesus é demais. O primo dele é um pregador e lidera um movimento evangelístico. O primo dele é um sujeito estranho, se veste de maneira estranha, tem uma dieta estranha, e é um pregador estranho. Eu sou um evangelista, eu sou um pastor com chamado evangelístico. Quando um evangelista vai para uma cidade, para uma missão, ele procura gente. Então, se ele vai iniciar um trabalho, ele vai procurar um centro onde as pessoas estejam, onde as pessoas passem. É assim que a gente escolhe o lugar. A gente busca de Deus uma direção e a gente procura estar onde o povo está. Esse primo de Jesus era um sujeito às avessas. Ele vai começar um trabalho e ele vai para o meio do deserto. Não tem ninguém. Porque Deus nunca vai exigir de ninguém que ninguém faça o que ele não pediu para fazer. Ele, João, era a voz que clamava no deserto. Ele não foi chamado para ser pastor. Então, se ele pregasse a vida inteira no deserto para ninguém, ele ia chegar diante de Deus e ele teria cumprido a sua missão. Mas ele vai para o deserto e começa a pregar para ninguém. Mas o Espírito Santo sabe que as pessoas precisam daquela mensagem. Então ele começa a levar as pessoas dos centros urbanos para o deserto, para ouvir a mensagem daquele pregador esquisito. E elas são impactadas pela pregação dele. E ele era um pregador
Estranho também, porque era um pregador que tinha um sermonário com um só sermão. Então, se você fosse no culto dele de domingo, ele estaria pregando esse tema, raça de víboras. Se você fosse na segunda, raça de víboras. Na terça, raça de víboras. Na quarta, a mesma coisa. Na quinta, repetindo. Na sexta, a mesma coisa. Todo dia, ele só tinha um sermão. A primeira vez que João Batista pregou uma mensagem diferente, foi um suspense, foi uma coisa que chocou a congregação. Ele chega na congregação e diz assim: irmãos, hoje eu tenho uma mensagem diferente. Ficou olhando um para o outro. Hoje não é raça de víboras. E as pessoas se convertiam, e as pessoas permaneciam, e o Espírito Santo tratava aquelas pessoas, e elas obedeciam a palavra, e elas se batizavam. E naquele dia que ele disse que ia pregar mensagem diferente, ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, e sou um preparador de caminho, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias da sua alparca. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem na sua mão uma pá, e limpará a eira, e jogará o joio no fogo, e separará o trigo. Depois desse sermão, que era o comentário do dia e da semana, no meio daquela enorme multidão, ele vai para o culto, e Jesus chega, e ele sente, ele não conhecia Jesus, mas assim como ele no ventre da sua mãe, no útero da sua mãe, bebê, saltou de alegria, sentindo a presença de Jesus, que vinha no útero de Maria, e fez Isabel cumprimentar Maria, dizendo: quando ouvi a tua voz, a criança que está no meu útero saltou de alegria. Aquele mesmo sentimento que ele teve, o visitou, e ele começou a procurar no meio da multidão, e ele viu um sinal. Está escrito na Bíblia que ele viu um sinal sobre Jesus. E quando ele viu um sinal, ele diz para a igreja: vocês se lembram do que eu preguei ontem? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo vai abrindo um corredor e Jesus vai passando no meio da igreja. Olha que lindo, Jesus passando no meio da igreja. E Jesus chega finalmente diante dele, bem pertinho, na água do Jordão. E ele pergunta: Senhor, o senhor quer assumir o culto? Ele fala: não, continua. O senhor quer a palavra hoje, quer pregar? Não, continua. É lógico. Mas se o senhor não quer dirigir o culto, não quer pregar, o senhor quer o quê? O senhor quer ministrar a Santa Ceia? Não, continua tudo. Eu vim aqui para ser batizado. Ele disse: não, Senhor, sou eu quem tenho que ir ao Senhor para ser batizado, o Senhor vem a mim? E Jesus diz: João, deixa assim, faça assim, para que se cumpra toda a justiça. O que aconteceu, irmãos, na verdade, naquele momento, que foi tão poderoso que fez com que o Pai se deslocasse da sala do trono e viesse assistir o batismo do seu filho, que fez no versículo 21 e 22, com que o céu se abrisse, que o Espírito Santo descesse sobre Jesus, que o Pai desse testemunho de Jesus. O que foi de tão significativo, de tão importante?
naquele momento, primeiro nós estamos vendo a manifestação de um Deus absolutamente bem resolvido. É muito ruim a gente seguir uma pessoa mal resolvida. Tem um chefe mal resolvido, tem um pastor mal resolvido, tem um líder mal resolvido, não é? Tem um cônjuge mal resolvido. Porque quando a pessoa não é bem resolvida, ela tem que ficar o tempo todo tendo que provar alguma coisa para alguém, tendo que se demonstrar melhor que alguém, maior que alguém, mais importante que alguém. Esse não é o caso de Jesus. Ele é tão bem resolvido que, perto da sua morte, ele vai pegar uma bacia com água e toalha e lavar os pés dos discípulos, e ele diz: no meio de vocês eu sou como que serve. Ele é tão bem resolvido que, sendo Deus, Filipenses 2, não usurpou estar na forma de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e se fez homem na forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é tão bem resolvido que ele se apresenta a maior autoridade, representante do reino de Deus naquela região. Ele não começa sem se apresentar à autoridade. Jesus nunca entra pela janela. Ele diz que quem entra pela janela é ladrão e salteador. Jesus sempre vai entrar pela porta. Ele entende de porta. Ele respeita a porta, porque Ele mesmo é a porta. Por isso ele entra na vida nesse planeta, encarnando, nascendo de uma virgem. Ainda que ele pudesse se manifestar, como em algumas passagens do Primeiro Testamento, em que na forma de anjo ele se comunica com os homens, ele poderia simplesmente aparecer, mas ele encarna, se veste de carne e sangue e nasce de uma mulher. Por quê? Porque a mulher é a porta da vida. Deus ungiu a mulher para ser a porta da vida humana no planeta Terra. Então Jesus chega no planeta e entra pela porta. E agora que ele vai começar o seu ministério, ele procura a porta, João Batista, e se submete à autoridade de João quando ele se batiza. E ele vai dar testemunho de João depois, dizendo: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. E João vai devolver dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus sabe o que é autoridade, e ele sabe, e como homem ele pratica esse valor intrínseco do reino de Deus, que é submissão à autoridade, subordinação à autoridade. O que transformou um querubim ungido em diabo e Satanás foi ter quebrado esse princípio na eternidade. A Bíblia revela que a sala do trono de Deus é um lugar de movimento. E no momento que não existia dois reinos, que existia apenas o reino de Deus, e não existia o império das trevas, todas as criaturas do universo se movimentavam segundo a mente do Espírito Santo. E a Bíblia diz: quando o Espírito queria que subissem, subiam. Quando o Espírito queria que descessem, desciam. O Espírito queria, e tudo estava conectado ao Espírito Santo, até o dia em que a Bíblia dá
o relato, o testemunho: tu eras perfeito em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti, o pecado amado, admirado. O dia que o querubim disse: eu vou subir até as maiores alturas e vou estabelecer o meu trono na mesma dimensão do trono de Deus. Quando ele decidiu subir sozinho, quando ele não respeitou o comando do Espírito Santo, naquele dia ele se transformou em diabo, que significa aquele que divide. E a Bíblia diz que do jeito que ele subiu, ele também desceu. Porque no reino de Deus não existe a possibilidade de que você se mova no reino sem ser guiado pelo Espírito Santo, autorizado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Agora, diferente do comportamento deste querubim ungido, Jesus procura João, que representa a autoridade divina, se submete a ele e se batiza. João tinha razão dizendo que Jesus era maior que ele, mas Jesus entendia o que João ainda não entendia em relação ao estabelecimento da autoridade, o reconhecimento da autoridade sobre ele. E quando ele se batiza, o céu festeja. Por quê? Porque Cristo estava naquele momento em carne, 100% homem, ainda que 100% Deus. Ele estava quebrando um princípio que foi instalado no universo por Satanás. Ele estava quebrando um eixo de autoridade maligna que passou a existir na desobediência de Satanás, quando ele se submete a Deus. Por isso que o céu vem, por isso que o céu se alegra, os anjos comemoram, e a palavra que o Pai usa em relação a ele é essa: é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo enche. Olha que extraordinário esse momento. E o Espírito Santo que enche Jesus, que possui Jesus, pega Jesus pela mão e leva Jesus para onde? Para o deserto. Aqui você vai ver um evangelho um pouquinho diferente do evangelho que você assiste na televisão, que você ouve em alguns programas de rádio. Aquele evangelho que você só anda em ruas de ouro e que todo dia tem um anjo com bandeja trazendo presente para você na porta da sua casa. Aqui você vai ver um evangelho um pouquinho diferente, porque quem está pegando nas mãos de Jesus e o levando para o deserto chama-se Espírito Santo. Espírito Santo leva Jesus para um ambiente de provação. Jesus vai passar por algumas peneiras, que não são pequenas. E é o céu quem o leva, é o Espírito Santo quem o leva. E Deus sabe o que faz. Irmãos, ninguém aqui, pelo menos que eu possa imaginar, começa o dia dizendo: Senhor, hoje eu quero pedir para o Senhor, me leva para o deserto. Eu acho que não. Eu nunca fiz essa oração. E mesmo sem fazer, a gente para lá. Então Deus me livre, né? Imagina fazendo. Ninguém começa o dia pedindo: Senhor, manda uma luta para mim, uma prova para mim, uma peneira para mim, uma tribulação, manda o diabo.
Ninguém começa o dia assim. Mas quando nós começamos o nosso dia nos colocando nas mãos de Deus, e nós tocamos tanto o coração de Deus com a nossa sinceridade, de que Deus pode realmente contar conosco, e Deus tem um plano na nossa vida, o tamanho do plano de Deus na nossa vida é o tamanho do tempo que a gente vai passar pelo deserto. O deserto é escala. O que a gente às vezes não entende, quando está passando pelo deserto, a gente pensa que o deserto é destino. O deserto é escala, não é conexão e nem é destino. Sabe escala, quando o avião aterrissa, algumas pessoas vão sair, algumas vão entrar, e depois você nem precisou trocar de avião, ele mesmo levanta, decola. Escala. Mas o tamanho da expectativa de Deus, do projeto de Deus na sua vida, é também o tamanho do tempo no deserto. E o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo sabe exatamente o tamanho da lixa que vai passar em Jesus, o tamanho do aperto que Jesus vai suportar. Então vamos lembrar, Jesus começa essa etapa cheio do Espírito Santo. Segundo, é o Espírito Santo, que é Deus, que dirige Jesus até o deserto para um encontro com o diabo. E a Bíblia diz que Jesus jejua 40 dias e 40 noites. E ao final desse tempo, Jesus tem fome. E quando Satanás, que está ali o tempo todo, esperando o momento certo, percebe que Jesus está fragilizado, ele vem conversar com Jesus e ele propõe: você é o Filho de Deus? Você está com fome. E você, se é o Filho de Deus, é moleza para você transformar essas pedras em pães. Jesus está com fome, mas tira de letra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tira de letra, o diabo não insiste na conversa, e aí acontecem duas situações muito interessantes. É aqui que eu queria chegar. Primeira situação, a Bíblia diz que Satanás, enganador, pega Jesus pela mão e leva Jesus para um alto monte, um lugar alto. Olha que loucura. Satanás está levando Jesus a subir na vida, a ir para um lugar alto. E a gente associa subida com bênção de Deus. A gente associa subida com prosperidade. Então olhamos algumas pessoas subindo, e para nós, essa subida está relacionada a uma bênção de Deus. Mas aí eu me dou conta de que nem toda subida é de Deus, que é possível subir sem Deus. Tanto é que o querubim ungido subiu sem Deus, depois caiu. Ele leva Jesus para o alto, para cima, e aí eu peço a Deus misericórdia. Me dou conta de que Satanás não tem nenhum problema em ajudar a gente a subir.
profissionalmente, financeiramente, pessoalmente, ministerialmente. Aí você talvez pense assim, não, ministerialmente, se eu for sua barra, como é que o diabo ajuda alguém ministerialmente a subir? Espera um pouquinho só. Por que Satanás não tem nenhum problema em ajudar uma pessoa a subir? Porque quanto mais alto, maior a queda. Ele não faz e não ajuda ninguém a subir porque ele queira ver essa pessoa em cima, no alto, mas porque ele quer ver o tombo. Não estou dizendo que toda subida tem uma mãozinha de Satanás. O que eu preciso aprender, irmãos, é que eu preciso olhar para Jesus e aprender com Jesus a não deixar a subida da vida mudar o meu coração, a minha coerência, o meu compromisso com o Senhor, alterar minha fé. Jesus, ele era tão tremendo, tão especial, que ele conseguia subir e não mudar subindo. Lá adiante você vai ler, porque o mesmo que subiu é o mesmo que desceu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, ele consegue subir e ele não muda. Tem gente que não pode subir um degrau, porque a subida é uma tragédia para ele. Ele se perde subindo, ele desvia subindo, ele esfria na fé subindo, ele esfria o amor subindo. Agora tem gente que muda quando desce. Jesus é o mesmo subindo e é o mesmo descendo. Por isso a Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Jesus está na cruz, é uma descida. Na subida você pode ter muitos companheiros. A subida é ingrata por causa disso, porque tem muitos companheiros que são companheiros da subida e daquilo que a subida proporciona. Na descida você vai ter menos gente, muitas vezes vai estar sozinho, porque descida não é um território onde passem muitas pessoas, até porque a descida é estreita. Na cruz Jesus está na descida. A multidão que estava com Jesus na entrada de Jerusalém, colocando as suas roupas, aclamando, bendito que vem em nome do Senhor, na subida, não estava agora na descida. Ele está sozinho na cruz, tendo ao lado 2 criminosos, sua mãe estava diante dele, João estava diante dele, Maria Madalena estava ao lado da sua mãe, tinha 3 ou 4 só, que era descida. Na subida não, subida tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comendo os pães e os peixes multiplicados. Mas agora não é subida, é descida. Agora, ele que sobe e não muda, ele também não vai mudar descendo. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Não mudou. O miserável ladrão da cruz, arrependido, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele diz: hoje mesmo estarás comigo. Ele não mudou. Eu preciso aprender com Jesus a não mudar, a não esquecer quem eu sou, a não esquecer as minhas origens, a não esquecer quem me sustenta, a não esquecer que a mão que me trouxe até aqui é a responsável pela minha subida, e é a que me sustenta nas minhas descidas. Eu preciso entender com Jesus que eu subo, porque na subida eu descanso, mas eu não cresço na subida, que eu só cresço na descida. E é por isso que Ele permite, Deus permite, as descidas da nossa vida, para a gente crescer, e depois para a gente respirar
e testemunhar na subida. Está em cima, e de cima da montanha, de uma vez só, Satanás mostra todos os reinos deste mundo e a sua glória. E diz para ele: se você dobrar os joelhos e me adorar, tudo isso eu te dou, porque tudo isso me pertence. Na verdade, nada pertencia a ele, mas ele é profissional, né? Satanás é bom em ser Satanás, ele é bom em ser diabo, ele é bom no que ele faz. Então ele tenta enganar Jesus, fala: eu te dou tudo isso aqui, os reinos e a sua glória. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus tinha vindo exatamente para tomar de volta das mãos de Satanás a chave que Satanás tinha tomado das mãos de Adão, do governo do mundo. Tinha muito mais envolvido do que a salvação da nossa alma. Não era só a salvação da nossa alma. Aqui a gente está falando, e aí é um assunto para outro dia, se pastor Silas e vocês me permitirem voltar aqui de novo. Por isso que eu tenho que terminar logo para ver se... Certo? Ele tem muito mais coisa envolvida do que a salvação da nossa alma. E entre aquele momento no deserto e o momento em que o pai diz a ele: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, tem muita coisa que vai acontecer, inclusive um beijo de Judas, a negação de Pedro, a humilhação nas ruas de Jerusalém, 39 chicotadas, a crucificação, a coroa de espinhos. O que Satanás está dizendo? O que você veio conquistar, você pode ter pelo caminho mais fácil, pela maneira mais fácil de obter as coisas. Você não precisa ir pelo caminho mais difícil. Satanás então propõe a Jesus que ele vá pelo caminho fácil, mas Jesus entende de caminho. Jesus sabe que Satanás não tem para entregar o que ele promete, porque ele, Jesus, é o próprio caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Satanás promete facilidade e no final do caminho ele tem uma cruz. Jesus nunca promete facilidade. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz hoje, de cada dia, e me siga. Mas no final do caminho tem a glória de Deus, tem eternidade. Satanás diz: eu dou a glória toda hoje. Vem pelo caminho mais fácil, é só dobrar o joelho e me adorar. Graças a Deus, Jesus não foi pelo caminho mais fácil. Não espere facilidade. Seguir a Deus não é ter o caminho mais fácil. Deus nunca prometeu que o seu caminho seria o mais fácil. A Bíblia não diz o caminho de Deus é o mais fácil. Ela diz o caminho de Deus é perfeito. Agora, às vezes o caminho de Deus te leva na cova dos leões. Não é o mais fácil. Você vai sentir o mau hálito do leão aqui, ó. Mas você não vai virar janta do leão, porque o anjo do Senhor vai fechar a boca do leão. Você vai ganhar histórias, testemunho para contar. Às vezes o caminho vai te levar para a fornalha de fogo ardente. Não é fácil. Você vai fechar os olhos esperando o baque, esperando a morte. E quando abrir os olhos, você não morreu, mas o quarto homem está lá na fornalha, andando com você, guardando você, protegendo você. É assim. Não é o caminho mais fácil. Às vezes o caminho de Deus vai te levar pelo deserto, como levou os hebreus e o próprio Jesus. Mas no deserto vai manifestar a provisão, vai sair água da pedra, vai chover comida no deserto. O sobrenatural vai se manifestar na sua vida. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho perfeito.
Jesus diz: Pedro, Satanás veio conversar comigo, ele pediu ao Pai para te cirandar. E Jesus diz para Pedro: eu não pedi que o Pai impedisse Satanás de te cirandar. Ele disse: eu pedi ao Pai para fortalecer a tua fé, para que você suporte. Ele vai te peneirar, mas aguenta firme, porque depois você vai ser melhor do que você é hoje. Incrível, Jesus. Ele está sempre pensando naquilo que agrega valor à nossa vida. Valor espiritual, valor familiar, valor pessoal, valor à nossa fé. Ele diz para Satanás: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Eu vou terminar. Agora, outra coisa pior ainda, aí eu fico chocado. Recentemente eu estava estudando esse texto, e quando chegou aí, eu fiquei chocado. Quando eu me dei conta que o diabo levou Jesus para a igreja. Levou para Jerusalém, para a igreja. E quando chegou na igreja, levou Jesus para o pináculo, o lugar mais alto da igreja. Que coisa. E aí, eu vi que, para piorar, ele começa a pregar para Jesus. E o salmo que ele prega é o Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Aquele salmo que você deixa aberto na sua casa para proteger a casa, que fica tudo amarelo, esturricado, que você acha que está protegido. É o salmo que o diabo usou para pregar para Jesus, para dizer para Jesus: pula daqui de cima. Então veja, ele leva Jesus para a cidade santa, ele leva Jesus para a igreja e de novo leva Jesus para cima. Mas Jesus não se impressiona, Jesus não se deslumbra, ninguém consegue impressionar Jesus. A única vez na Bíblia que eu me lembro de um relato, aliás 2 vezes, que Jesus ficou impressionado com alguém, que ele mesmo disse, foi com aquele centurião que disse: o senhor não precisa ir na minha casa, só dá uma palavra, o meu servo vai ficar bom. E a outra vez foi com aquela mulher que disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Agora, ninguém impressionou Jesus pela sabedoria, a inteligência, a força, a influência, o poder. Isso não funciona com Jesus. Jesus não se deslumbra com as suas palavras, não se impressiona com a sua proposta. Ele, de novo, usa a palavra e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo se retira dele e Jesus, pela virtude do Espírito Santo, volta para a Galileia. Pela virtude do Espírito Santo, volta para a Galileia, maior do que era quando chegou no deserto. Eu aprendo, irmãos, muitas coisas com Jesus aqui. Uma delas é essa: eu não posso cometer o desatino de querer começar nada, nenhuma etapa da minha vida, sem estar cheio do Espírito Santo. Ou então, eu não posso tentar me iludir de que eu faço parte do reino de Deus. Se eu sou membro e parte do reino de Deus, no reino de Deus, quem faz parte dele é guiado pelo Espírito Santo. Primeiro. Com isso, nós estamos para iniciar um novo ano, e eu preciso pedir hoje a Deus, nessa última Santa Ceia do ano: Senhor, não me permita começar 2022 sem estar cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, para essa nova etapa. Aprendo também que o Espírito Santo não vai me levar apenas para os pastos verdejantes, que dependendo do projeto de Deus e da expectativa de Deus na minha vida, Ele pode me levar para o ambiente de provação, onde eu vou ser pressionado, apertado, até entender que o pão não é nada mais, nada menos do que o trigo apertado, que o vinho nada mais, nada menos é que a uva apertada, que o azeite nada mais, nada menos é que a azeitona
azeitona pressionada, colocada sob pressão. E todos aqueles que são de Deus e têm a natureza de Cristo, quando são apertados e pressionados, eles vêm saltar a sua natureza, ela se revela, ela se mostra. Então as pressões do deserto colaboram para que aquilo de Cristo que há em mim se manifeste, se revele. Terceira coisa que eu aprendo com Jesus, que eu preciso pedir a Deus graça e força para não esquecer quem eu sou, não esquecer de onde eu vim, não esquecer ao Deus a quem eu sirvo, subindo ou descendo, nas posições que a vida me coloca, subindo ou descendo, subindo ou descendo. Ele é o mesmo subindo e descendo. Preciso aprender com Jesus a não mudar meu testemunho, não mudar o meu amor, não mudar o meu temor, não mudar a minha fé, não mudar a minha vida com Deus, ou contando o testemunho, ou passando pela provação. Aprendo com Jesus a não me deslumbrar com as aparências, com as propostas, com aquilo que se me é mostrado, com as vantagens que a vida parece me apresentar, mas que conflitam com a vontade de Deus. O segredo para que a história continue e eu chegue onde Deus quer que eu chegue é exatamente eu guardar o coração e não me deslumbrar, não esquecer que se eu estou aqui de pé é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por fim, eu aprendo com Jesus, meus irmãos, que o período de provação ele passa. As circunstâncias contrárias terminam em algum momento. Quando nós oramos, Deus muda a circunstância. Não existe circunstância que Deus não possa mudar. Agora, enquanto eu estou orando e Deus não está mudando a circunstância, é porque Deus está me mudando. Ele está mudando alguma coisa em mim. Então eu preciso continuar confiando na capacidade de Deus ser Deus, de exercer governo sobre a minha vida, de fazer com que eu esteja no centro da sua vontade, produzindo para a sua glória aquilo que Ele tem como expectativa na minha vida. Por fim, eu aprendo que quando eu obedeço a Deus e fico na palavra, Satanás, mesmo que Deus permita que ele passe e de alguma forma tente me afetar, ele não fica, ele vai embora. Agora, o Espírito Santo que encheu Jesus, que esteve com Jesus no deserto, que esteve com Jesus durante as suas tribulações, as suas provações, tentações, é o Espírito Santo que depois do deserto, ele continua com Jesus e vai com Jesus para Galileia. E eu fecho a Bíblia, encerro essa palavra dizendo com toda a alegria do meu coração e com todo o amor por essa igreja tão linda, tão querida, tão maravilhosa, que, irmãos, o Espírito Santo começou esse ano conosco, está terminando esse ano conosco, vai entrar o próximo ano conosco, e Ele vai continuar conosco até aquele dia em que a trombeta de Deus vai tocar. Alguém aqui ainda acredita na Bíblia Sagrada? Crê na Bíblia? Eu perguntei ainda porque tem muita gente que já mudou a ideia. Alguém aqui acredita que a trombeta de Deus vai tocar? E a Bíblia diz, ela vai tocar. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus disse, não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Meus amados irmãos, Ele está voltando, Ele está vindo, Ele todos os dias tem nos anunciado que a sua volta está se aproximando. Nós estamos já na prorrogação do juiz. O tempo já passou, tudo o que tinha que acontecer já aconteceu.
O mundo está se organizando para entronizar o anticristo, mas ao mesmo tempo que o mundo se organiza para entronizar o anticristo, que o mundo se organiza para receber o poder da besta e do falso profeta, também o Espírito Santo está se mobilizando, o Espírito Santo está se movendo no mundo para preparar a igreja para este maravilhoso encontro. E assim como Ele está conosco aqui hoje em Araçariguama, Ele estará na frente da igreja nesse dia glorioso, promovendo o encontro entre a noiva e o noivo, entre a igreja e o amado da igreja, o amado das nações, o desejado das nações. Que Deus a todos abençoe poderosamente. Que nós, que temos Cristo em nós, a natureza de Cristo em nós, porque Ele produziu segundo a sua própria espécie, porque Ele era o Filho unigênito, mas quando subiu já era o Filho primogênito, porque Ele está hoje à direita do Pai, mas Ele está conosco, está no nosso meio, e estará em nosso meio todos os dias até a consumação dos séculos. Por causa disso, a Ele a glória, o louvor e a honra para sempre, e que nós possamos olhar para Ele, imitá-lo, nos inspirarmos nele, nos edificarmos nele, ficarmos firmes nele, sempre firmes e constantes e abundantes, sabendo que o trabalho não é vão do Senhor. Um beijo no coração, que Deus os proteja, os guarde, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.